Muito bem, mais uma vez é um prazer estar com vocês. Hoje vocês estão vendo que nós estamos aqui num cenário diferente, num momento diferente. Nós iniciaremos a partir de hoje uma nova série no nosso canal. Que série será essa? Essa série será uma série de vídeos mais curtos e uma série que nós achamos necessária. Sabemos que a Igreja Adventista tem algumas crenças fundamentais, mas nem todos conhecemos as crenças fundamentais da nossa igreja. Por esse motivo, nós vimos a necessidade de então fazer uma série anunciando ou mostrando quais são as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa série é para alguns grupos específicos, mas também é uma série que com certeza servirá para toda a igreja, para que conheça melhor, para que entenda melhor quais são as crenças que nós acreditamos como Adventista do Sétimo Dia. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer indicação de 2 livros. A primeira indicação é desse livro aqui, o livro Nisto Cremos. É um livro que contém todas as nossas crenças fundamentais detalhadamente. Então, se você adquirir e ler esse livro, você terá realmente uma compreensão das doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E gostaria também de indicar esse outro, é um livro mais elaborado, assim, é um livro para quem quer pesquisar melhor sobre doutrinas. É um livro para você aprofundar mais o conhecimento e saber responder perguntas que, porventura, você se deparar com elas a respeito das crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Espero contribuir. Esse primeiro vídeo é um vídeo de introdução para que nós conheçamos alguma coisa mais ou menos sobre a Igreja Adventista. E num segundo vídeo nós iniciaremos com a primeira doutrina, ou a primeira crença fundamental. Muito bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para quem não conhece ou para quem não sabe, ela nasceu a partir do movimento milerita, da grande decepção de 1844, onde as pessoas esperavam que Cristo voltaria, mas se enganaram, houve essa decepção. Então, a partir daí, mais precisamente 11 pessoas, se dedicaram ao estudo e, através daquele estudo, foram surgindo entendimentos e nasceu então a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja, porém, só foi organizada em 1863. Até então, não era uma igreja organizada, né? Mas já com um crescimento, em 1863, já com um crescimento maior assim, resolveram organizar como igreja. Depois da organização, as pessoas começaram a entender que precisava de algumas normas da igreja, né? De ter algumas normas, algumas crenças pelas quais a igreja fosse identificada. E quando foi no ano de 1872, eles então criaram uma sinopse do que seria a fé adventista do sétimo dia. Essa sinopse tinha 25 preposições, 25 pontos que seriam então o nascimento aí das crenças fundamentais da Igreja Adventista. Mas nós da Igreja Adventista entendemos que o conhecimento bíblico e o cristão deve crescer diariamente. Esse é o processo de santificação, né? Que a luz vai clareando pouco a pouco, né? Que a compreensão é crescente. Então, tendo isso em mente, quando foi em 1889, a igreja entendeu que havia necessidade de reformular as 25 crenças iniciais, as 25 preposições iniciais que foram criadas em 1872. Fizeram uma revisão, foi lançado um yearbook, ou um livro do ano, né? Desde então já tinha livro do ano, e nesse livro do ano continha então 28 sessões, e cada uma das sessões era uma das crenças fundamentais. Agora, de 25 para 28, era uma crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não que mudou alguma coisa. A Igreja Adventista Mundial, ela se reúne de 5 em 5 anos, e entre as coisas que é estudado naquela reunião se precisa fazer alguma correção,
nessas crenças fundamentais. Por quê? Porque estava errado? Não, de repente porque teve uma dificuldade no entendimento, uma expressão não estava bem colocada. Pode ser que acrescente, a luz chegou e acrescente uma ou outra coisa, né? Então, de 5 em 5 anos, hoje é feita uma análise, uma avaliação das crenças fundamentais. Em 1889, então, lançou esse yearbook com 28 sessões. Quando foi no ano de 1931, entenderam que havia uma necessidade, uma nova necessidade de reformular novamente essas crenças. E foi feita essa reformulação e diminuiu para 22 doutrinas, 22 crenças fundamentais no ano de 1931. Passaram-se alguns anos, o estudo foi se aumentando e quando foi em 1980, a igreja sentiu a necessidade de uma nova reformulação nas crenças fundamentais que regiam a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1980, então, com um novo estudo, uma nova reformulação, aumentou para 27 as nossas crenças fundamentais. Volto a dizer, a Igreja Adventista, ela não entende que depois de um determinado ponto resolvido, entendido, aquele ponto não pode ter mudança. Nós não entendemos assim, nós entendemos que o conhecimento é crescente. Hoje nós temos uma luz, mas amanhã pode ser que essa luz clareie mais e nós entendamos de uma melhor forma. Isso não impede que nós alteremos ou reformulemos ou melhoremos o que nós entendemos como crença fundamental. Então, em 1980, houve a necessidade de reformulação e ficaram então 27 doutrinas. E a última reformulação na quantidade de número foi em 2005. Em 2005, a nossa associação geral, que é sempre em uma reunião de associação geral, ou seja, uma reunião mundial, que essas alterações são feitas. Em 2005, houve então a última reformulação e nós passamos de 27 doutrinas para 28. E hoje nós temos então na nossa igreja 28 doutrinas que regem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou 28 crenças fundamentais desde 2005. De 2005 para cá, 2010 teve uma reunião, 2015 teve outra reunião. Houve algum ajuste, né? Mas não houve acréscimo e nem decréscimo das doutrinas. Houve ajuste em expressões para melhor entendimento, coisas nesse sentido, mas não houve alteração no número de doutrinas da Igreja Adventista. Nós temos algumas doutrinas que são são comuns com os protestantes, como a volta de Jesus, né, a morte, a ressurreição de Jesus, são doutrinas que nós temos em comum com muitas outras denominações, né? Então, temos várias doutrinas, a doutrina de que nós acreditamos na Trindade, nós entendemos que Deus, Jesus e o Espírito Santo são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Essas doutrinas nós temos em comum com a maior parte das denominações. E nós temos algumas doutrinas que têm muito pouco em comum com as outras denominações, como, por exemplo, o dia de guarda, o sábado, o sétimo dia, né? Poucas religiões, a doutrina do santuário, nós somos talvez a única igreja que acreditamos e temos o santuário como doutrina, a mortalidade da alma. Então, nós temos algumas doutrinas que somos quase que únicos em tê-las como doutrina. A Bíblia é a nossa regra de fé, todas as nossas doutrinas foram tiradas completamente da Bíblia. Algumas pessoas que acham que Ellen White, por ser uma profetisa da Igreja Adventista, é que ditou as normas, as regras da Igreja Adventista, mas não, sempre as doutrinas eram formadas a partir de um grupo de pessoas e totalmente focado na Bíblia. Todas as nossas doutrinas têm embasamento bíblico. E também nós não temos problema em dizer que a nossa luz foi crescente. Isso significa que
muitos dos nossos antepassados não acreditavam da mesma maneira como nós acreditamos hoje, porque a nossa luz foi crescendo e nós temos um entendimento melhor do que tinha os nossos pioneiros em alguns aspectos. E nós não temos problema em dizer que a luz foi crescendo e houve alguma mudança do início da nossa igreja até o momento agora, porque nós acreditamos que a luz de Deus vem clareando, como a Bíblia diz em Provérbios, né? Clareando, clareando até ser dia perfeito. Então essas são a introdução. Eu espero que você goste desses vídeos. Espero que você entenda, compreenda as doutrinas da nossa igreja. Espero que seja para o nosso crescimento espiritual e para o crescimento do nosso conhecimento da nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ter o conhecimento. Nós queremos te pedir que o Senhor abra a nossa mente e ajuda-nos a entender as mensagens, as nossas doutrinas, para que possamos nos identificar melhor com essa igreja e entendermos que essa igreja é a tua igreja na terra. Obrigado por tudo, abençoe todos os nossos irmãos que estão assistindo ou que assistirão esse vídeo, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Dê o seu like, curta aí, que Deus te abençoe. Encaminhe o nosso link, o link do nosso canal para uma outra pessoa, para que ele tome conhecimento também. E pode se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe.